Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao CompactCast, o seu podcast compacto que complica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franklin e hoje quero conversar com vocês de um assunto muito importante que acabou de surgir aí nas notícias: a isenção do imposto de renda até R$5.000. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que isso é muito bom. Isenção de imposto é bom, de forma geral. Claro que existem o como fazer isso e o porquê está sendo feito isso. E aí a gente tem que entender, está fazendo uma isenção, mas está aumentando a conta para outro lado? É isso que a gente vai entender hoje. Efetivamente, a proposta feita pelo Haddad, que ainda não foi detalhada, já cita um aumento de imposto de renda para aqueles que recebem acima de R$50.000 mensais. Lembrando que a tabela de imposto de renda hoje fica de 27,5% para aqueles que recebem acima de R$4.664. Ou seja, teoricamente, todo mundo dessa faixa vai ficar isento. De 4.664 até 50.000 seria os 27,5%, e acima de 50.000 a gente teria aí algum fator a mais. 30, 35, 40, qual seria esse percentual? Essa é a grande pergunta que a gente tem para responder. Não sabemos, porque a proposta não foi feita ainda. Então, a gente precisa analisar. Juntamente com isso, a gente precisa levar em consideração alguns outros pontos, né, que está ali dentro do anúncio feito pelo Haddad. E o anúncio, ele fala, por exemplo, né, que vai tentar reduzir a trajetória do crescimento de gastos, aí, despesas públicas, mexendo com o reajuste do salário mínimo. Então, esse é um ponto importante. Por quê? Nessa mexida hoje tem uma regra. A regra é que usa o IPCA do ano anterior e também usa o PIB de 2 anos anteriores. Ou seja, para 2025, você consideraria a inflação de 2024 e o crescimento do PIB de 2023. O problema é que o governo está querendo aí criar uma trava nisso, para poder limitar que o crescimento real, né, fique até 2,5%. Ou seja, reduz aí a possibilidade de aumento de salário mínimo. Até certo ponto, é positivo. Eu particularmente acredito que deveríamos ter um salário mínimo por hora, né, primeira coisa, e segundo, talvez isso é muito mais uma questão de negociação interna do que qualquer outra coisa. No passado, as pessoas assinavam um salário mínimo, 1,5 salário mínimo, 2 salários mínimos. Atualmente, as pessoas não assinam carteira mais assim, justamente por conta do reajuste em salários mínimos. E aí passou-se a assinar o valor correto, né, o valor detalhado, e qualquer coisa, se o aumento do salário mínimo sobrepõe aquele valor que você tem em carteira, aí o empregador vai lá e ajusta aquilo ali. Então são pontos que as pessoas vão trabalhando para poder se ajustar ao mercado. Então não dá muito para o governo pegar e forçar alguma coisa, porque no final das contas o que vale efetivamente é o como que o mercado vai fazer para poder se adequar, né? Então é um ponto importante. Então tem esse problema aí, que é algo, se por um lado é bom a isenção de R$5.000 para o trabalhador, esse não reajuste aí do salário mínimo, um limite de reajuste do salário mínimo, é um lado que é ruim em relação à regra atual para o trabalhador, tá? E aí a gente tem N vertentes para a gente trabalhar em cima disso. E a gente tem um outro ponto importante que foi anunciado, que é a questão do abono salarial. E a proposta do governo é limitar esse abono aí de uma forma que vai chegar, eles falam em salários, mas no final das contas, com os cálculos todos, vai chegar aí em 1,5 salário. Atualmente é em 2. Então vai reduzir aí em meio salário, né, as pessoas atingidas, né, por esse abono salarial. Então é algo importante de se levar em conta. Por fim, né, para a gente não se estender muito nesse assunto, porque, como eu disse, é só um pronunciamento de uma proposta que está sendo enviada, que precisa ser aprovada no Congresso. Isso aí é o que a gente precisa entender, os detalhes dessa proposta. E como a gente está aqui falando de Brasil, a gente sempre sabe que muita coisa muda depois que a proposta é feita, inclusive aparecendo lá alguns jabutis em cima do poste, né? Então, aquela coisa inexplicável que a gente tem que tentar entender por que aquele assunto está misturado naquela outra proposta.
E aí a gente vai ter que ver efetivamente como que vai ser, como que vai evoluir. Tem muita água para rolar debaixo da ponte ainda aí, e a gente vai ter que ir acompanhando, mas o fato é, uma isenção de até R$ 5.000 tem um lado positivo, mas não resolve o restante. Inclusive, é interessante a gente levar em consideração que o mercado financeiro, né, não gostou, né, do pronunciamento dele ontem, primeiro das expectativas do pronunciamento, depois na sequência do efetivamente do pronunciamento. Por quê? Porque existe uma expectativa de um anúncio efetivo de corte de gastos, e isso, no final das contas, não está acontecendo. Essa medida de tributar quem ganha acima de 50 mil é algo que desestimula as pessoas aí a investirem no Brasil, né? Ou seja, é algo complicado nesse sentido também, mas a gente tem aí que entender como que vai ser as coisas daqui para frente. Outro ponto é que o mercado, então, com esse anúncio, que não veio um anúncio do corte de gastos efetivamente, que é o que o mercado está esperando, está precisando, né, por conta do ajuste fiscal, como ainda não teve algo nesse sentido, teoricamente, pelo anúncio, a gente vai olhando, fica parecendo que a ideia é ficar só no 0 a 0, então não resolve o problema fiscal. O que a gente precisa é que o Brasil tenha uma redução disso, porque não adianta você aumentar salário mínimo, aumentar a isenção de imposto e tudo mais, se a gente tiver um impacto gigante, né, na inflação ou até mesmo na cotação do dólar, né, que vai aí, efetivamente prejudicar principalmente essas pessoas que vão receber aí até R$ 5.000 de salário. Pensa um pouquinho nisso e até a próxima. Tchau, tchau.